Chegou a hora de ouvir um podcast sem mistério, onde saúde e bem-estar é um papo levado a sério. Você está ouvindo o podcast Saúde Sem Mistério, um projeto de extensão do IDOMED que une estudantes e especialistas para trazer informação clara e confiável sobre saúde e bem-estar. Olá, eu me chamo Simone Setolin, sou acadêmica de medicina aqui na IDOMED de Araguá do Sul, e hoje no programa Saúde Sem Mistério nós vamos falar sobre suplementação na prática esportiva. Para isso, nós chamamos a Andressa, que é nossa colega, também aluna aqui da Estácio IDOMED, nutricionista, que vai explanar então sobre esse assunto com muita propriedade. Andressa, se apresente aí para os nossos telespectadores, para que eles te conheçam. Certo, meu nome é Andressa Breneisen, eu sou nutricionista, formada há 8 anos, eu atuo lá em Joinville, curso medicina aqui na IDOMED, estou no 7º período, atuo na prática de nutrição esportiva, desde quando eu me formei, fiz especialidade em nutrição esportiva, fiz pós em nutrição funcional, fitoterapia, e acabo sempre abordando bastante esse tema na prática clínica. Andressa, esse assunto da suplementação é um assunto que está super na moda, né? Todo mundo está tomando alguma coisa, procura alguma coisa, escuta que a amiga toma, e nem sempre isso é necessário e nem sempre é o correto, né? Quais que são as evidências hoje atuais sobre o uso dos polivitamínicos para melhorar o desempenho esportivo? Em que situações esses polivitamínicos podem ser realmente úteis e quais são as situações que eles são desnecessários ou ineficazes? Certo. Eu gosto de trabalhar de uma maneira bem simples, assim, mas objetiva, né? Polivitamínico, ele acaba abrangindo bastantes nutrientes, então, tem minerais, tem as vitaminas em si, então a gente tem que pensar num paciente como um todo, para ele ter uma carência geral, isso é raro, né? Então, dificilmente ele vai precisar de todos esses suplementos. Mas vamos tentar ser um pouquinho mais específica, até para a medicina, misturar um pouco o que a gente aprende no dia a dia, com os pacientes que eu acabo pegando. Se eu pegar atleta, dificilmente ele vai ser um atleta pós-bariátrico, mas pode ser. De repente, na prática clínica, a gente pega um atleta pós-bariátrico e daí sim é recomendado o uso de polivitamínico, cronicamente, show. Mas se eu pegar um atleta de elite, não, super saudável, se alimenta, eu até falo, atleta de elite geralmente vai ter alguma carência nutricional, mas dificilmente vai ser geral. Então, dificilmente na prática a gente vai ter a recomendação de um polivitamínico. Então, a gente vai fazer o uso mais pontual, daí sim tem um respaldo científico. Porque é sabido que, se a gente usar um polivitamínico, na verdade, ele não vai conseguir fazer essa abrangência correta, pode gerar até algumas adaptações incorretas. Então, a atividade física, ela gera adaptação, gera o estresse oxidativo, a gente precisa ter esse estresse. Se eu entrar com um suplemento, com, por exemplo, vitamina C ou vitamina E, que acaba atuando como um anti-inflamatório ou alguma coisa nesse sentido, ele vai atrapalhar esse processo natural do próprio corpo. Então, é recomendado, se a gente pegar um paciente bem específico, existe uma restrição, existe essa carência global, daí beleza. Ou então, eu tenho certeza que ele vai viajar, vai ficar sem comer, péssimo de alimentação, daí talvez pontualmente a gente entraria ali. Mas cronicamente, um paciente que se alimenta corretamente, dificilmente a gente usar. Andressa, como você decide, então, fazer essa suplementação dirigida, ou esse uso de um polivitamínico, ou, enfim, de uma B12, de um ferro? Que tipo de exame você recomenda, você faz? Que sinais clínicos que são imprescindíveis nesses pacientes para que você recomende esse tipo de suplementação? Certo. Então, sinais clínicos, primeiro a gente vai tentar ver na queixa principal do paciente, estou buscando performance, certo. Vamos tentar pegar coisas básicas. Performance, ele está dentro do peso, a composição está legal, beleza, tá. Se, por exemplo, se tiver uma obesidade, a gente pode tentar trabalhar alguns suplementos que ficaria mais carente na obesidade. O paciente chegou para mim, toma um medicamento que faz uma interação com absorção, por exemplo, da B12 ali, o uso de metformina cronicamente vai alterar o pH, se alterar o pH do estômago, diminui a biodisponibilidade, porque daí não tem o fator intrínseco, diminui a B12, pode ter uma anemia por carência de B12,
ou então, um paciente bariátrico, que nem eu falei, vai ter uma outra. Então, eu vou tentar pegar a história clínica do paciente, tentar buscar, ele vem com fadiga, vem com queda de cabelo, tá com unha fraca, ou ele tá correndo e quebra, eles falam, então não consegue fazer todo aquilo que eles tinham programado, tentar buscar alguma coisa nesse sentido para investigar. Então, primeiro o que eles trazem, tentar fazer alguma avaliação clínica, logicamente, e a gente faz o diagnóstico com o exame de sangue, porque não tem, assim, eu não posso prescrever sem ter um objetivo, então isso eu até acabo pegando, é um erro bem comum, na verdade, porque não sei quem está tomando, ficou bom para aquela pessoa. De repente, para ela estava precisando exatamente daquele nutriente, mas eu não vou ficar dando tiro no escuro para dar um excesso de alguma coisa. A B12 está muito na moda, então a B12 realmente, clinicamente, se eu buscar assim no exame de sangue mesmo, tem uma variação, dependendo do exame laboratorial, de 200, 180, 280, até 900, assim, a faixa. Então, até a gente, como profissional, que número que é bom para a gente estar trabalhando? Isso pode gerar uma confusão. O que os estudos falam? Se eu vou buscar um paciente que está mais deprimido, tal, que vai influenciar isso na performance dele, vai influenciar na qualidade de vida dele em si, a gente tenta buscar uma B12 mais próxima dos 600. Mas se eu olhar só no exame, tá ok. Se eu tentar buscar uma performance mais cognitiva, sei lá, a gente tá falando de esportes, eu pego aqueles esportes eletrônicos, então que a galera fica jogando, que tem que ter um raciocínio lógico muito rápido, ou então esportes que façam essa exigência, posso tentar buscar B12 mais próximo dos 700, então esse número, na verdade, a gente vai aprendendo com a prática clínica e respeitando essa faixa, mas nunca suplementar assim, tem ter exatamente esse exame laboratorial, e fazer a suplementação, e fazer o reexame. Então, tipo, a vitamina D, que é muito comum tá baixa, no atleta é mais comum ainda. Então, vitamina D é comum tá baixa, a gente pode pensar no ferro, para toda aquela parte de oxigenação mesmo, então, para não dar anemia, então tem um estresse crônico, tem uma perda gástrica, de repente tem um paciente comum, porque ele não deixou de ser um paciente comum, então ele tem uma gastrite, beleza, ou tá com sangramento e nem sabe, vai estar com uma redução, vai estar perdendo performance. Então, buscar o que ele traz para ti, procurar no exame de sangue, fazer a suplementação, fazer uma suplementação programada. Então, suplementei, com qual objetivo? A hemoglobina estava de 10, eu busco hemoglobina de tal. Então, daqui tantos meses eu vou repetir o exame de sangue. Então, isso é muito importante, esse acompanhamento, para saber certinho o que investigar e até onde a gente vai estar caminhando, para entender se foi eficiente também. Andressa, e quais os riscos de segurança e de interação entre outras medicações, né, entre a toxicidade de algumas vitaminas, o próprio treino, enfim, a nutricionista precisa monitorar, né? Como é que você faz esse acompanhamento? Certo. Primeiro a gente só vai entrar com o suplemento se tiver realmente uma carência, e daí o correto é fazer aquele acompanhamento laboratorial, então ter uma meta terapêutica, né, então, vou suplementar vitamina D por 8 semanas, qual que é o meu objetivo? Repetir aquele exame, realmente tentar entender. Eu acho também, a gente está falando de suplemento, se eu fosse pegar um suplemento de uma outra maneira mais geral, ou então o que o pessoal acaba usando bastante, os pré-treinos, alguma coisa assim, puxando outras coisas, outros assuntos, mas também acaba enriquecendo o podcast em si, existem alguns suplementos, por exemplo, os pré-treinos, que contêm cafeína, que podem fazer uma interação com medicamentos, até medicamentos hipertensivos, e pode ter picos, alguma coisa nesse sentido. Então é interessante, primeiro conhecer o que o paciente utiliza de medicamento para ter esse efeito crônico. Beleza, também acabo pegando na clínica algumas coisas no sentido de estou usando vitamina E porque é antioxidante e é bom. Ou então acabo usando vitamina C porque o excesso vai embora, porque é hidrossolúvel. Mas fica dando tiro no escuro, né? O risco disso aí, a B12 que a gente estava falando, a B12 em excesso, mesmo que a gente tenha o efeito da carência, toda aquela parte cognitiva, de fraqueza, de produção, o excesso também vai causar. Então, existe esse risco dessa suplementação incorreta. No polivitamínico, geralmente são doses mais baixas, o risco é um pouco menor. Mas o risco maior já faço o uso. De repente eu tenho uma deficiência ali enzimática, ou tenho uma deficiência que eu nem sei que tem, vai descobrir do pior jeito. Então, o correto seria fazer a suplementação, fazer o acompanhamento laboratorial, usar aquelas metas terapêuticas e fazer um sentido real para o uso daquele suplemento. E no contexto da tua prática clínica e do dia a dia, como é que você integra a suplementação com
a vida desse paciente, né? Por exemplo, períodos que ele vai viajar, períodos que ele precisa fazer uma recuperação pós-lesão, enfim, viagem, competição, enfim. Que critérios que você usa para escolher formulações e se você tem marcas específicas, como é que é essa tua escolha? Certo. Dependendo do que o paciente vai me trazer, primeiro, se eu pego, por exemplo, um atleta de elite, geralmente eu já tento buscar o programa de treinamento. Eles trazem, tem alguns que são bimestrais, trimestrais, e tem, assim, uns que planejam maior, até anual tem um planejamento. Então, eu consigo entender que fase que ele está tentando priorizar mais um treino aeróbico, mais anaeróbico, que fase que eu consigo fazer essa alteração, tanto de macronutriente quanto de micro. Então, tem uma fase que ele está longe da competição, está visando hipertrofia. Tá, eu vou tentar entender o que eu consigo regular na suplementação dele para priorizar isso aqui. Tá, eu dou um aporte energético um pouco maior, ou não, esse paciente eu fiz a avaliação, ele está sobrepeso e seria um bom momento para mim fazer um déficit energético que pode causar uma deficiência nutricional, daí até poderia fazer um manejo de um polivitamínico, dependendo dessa carência. Beleza. Se eu tentar prever alguma lesão, eu teria que ter um outro entendimento. Se ele vai competir, ele tem que estar no seu potencial nutricional também. Então, claro, eu não posso gerar nem qualquer tipo de deficiência antes dessa preparação para ele chegar no topo lá. Porque eu sei que durante toda essa parte de competição vai ser extremamente exigente. Então, eu consigo entrar com alguns suplementos específicos pontuais, dando esse aporte durante. Existem alguns estudos que falam de antioxidante, mas assim, tudo comparado com o placebo, não melhora. Então, vira e mexe, pouca coisa vai adiantar. A manipulação dos macros acaba sendo interessante, e o segredo tá, eu acho, no maior, que tem assim, por exemplo, vitamina C é bom, zinco é bom, magnésio é bom, faz tudo parte da integração, ferro é bom, mas nada melhor do que a própria alimentação, tá? Então, quando a gente compara os dois, a parte mais inteligente seria fazer a manipulação nutricional, enriquecendo a alimentação do cliente naquele momento. O paciente ele tem que estar preparado para aquela exigência momentânea, mas com alimentos de verdade, porque tem uns compostos bioativos que a gente não consegue isolar na cápsula. Então, vai responder de uma maneira totalmente diferente. Se eu socar de suplemento, vai ter interação de biodisponibilidade, então eu não vou conseguir fazer a absorção correta. Então, tem tudo isso. Se eu agora pegar um outro exemplo que você falou ali de lesão, né? É algo mais específico. Lesão, beleza. Eu tenho que entender primeiro que lesão que é. Se é uma lesão ligamentar, se é uma lesão articular que pega mais a parte óssea, e daí eu tenho que ter nutrientes que sejam disponíveis ali. Eu posso fazer um aporte de cálcio, vitamina K? Posso, pontualmente, mas assim, nada levando suprafisiológico também, eu só tenho que garantir aquele aporte. Posso trabalhar com colágeno específicos, não o colágeno a granel, que a galera vai lá e compra, e tentar coloca uma vitamina C, porque melhora a biodisponibilidade, um peptídeo específico, show, eu consigo trabalhar pontualmente, mas aí programado, nada crônico que a galera usa, bom, por que não? Posso usar um ácido hialurônico ali, pontualmente, suplementação, vai funcionar, mas vai ser o quê? 2 meses, 3 meses, bem pontualmente. Agora, referente a marcas em si, é muito importante, na verdade, a gente recomendar as marcas, porque senão vai, que nem eu falei ali, vai na Casa dos Naturais, é mais barato, daí com certeza ele vai pegar qualquer um que é etiquetado assim. Ontem mesmo eu recebi um probiótico em si, o probiótico, daí o paciente falou, o que você acha? Na embalagem eu já olhei assim, cara, a impressão toda, assim, incorreta, zero, não tinha nem tabela nutricional. Eu cheguei a abrir no meu computador e falei, olha só, essa é a tabela original, não tem nada a ver com essa tabela aqui, onde é que você comprou? Shopee. Nossa, não dá certo. Não dá certo. Então, tipo, quando você fizer realmente a prescrição, o mais correto profissional é já indicar os laboratórios. A gente não pode indicar um exclusivamente, mas a gente tem que indicar os similares. Tenho esse que é bom e esses outros. E como escolher? Também é interessante mostrar o que não escolher. Então, se eu vou passar um ômega 3 visando ali, a alimentação não é tão completa, a gente sabe, no Brasil não come tanto peixe, não tem tanto ômega 3, pode passar suplementação, show. Mas uma curiosidade, ômega 3 em excesso também é pró-inflamatório. Como vitamina C e vitamina E é pró-inflamatório. Então, tá fazendo atividade física já é algo pró-inflamatório, não vai fazer sentido. Mas seria, por exemplo, buscar o selo sem metais pesados. Então, tem alguns suplementos que têm esses selos de metais pesados.
E se não, também a gente acaba recebendo algumas visitas para conhecer. Ou você pode fazer as visitas. Por exemplo, lá em Joinville, eu tenho uma indústria farmacêutica em si, que a própria nutricionista, a visitadora, ela até me explicou que, dependendo, se é uma indústria farmacêutica em si, eles acabam tendo selos superiores àqueles que tem na marca. Então, para eles, a exigência farmacêutica é maior do que aquela exigência só dos suplementos. Então, é importante, na hora da prescrição, eu coloco também para o profissional sugerir essas marcas, porque senão, realmente, eles vão com o conhecimento que se tem e acaba sendo um risco. E agora, no nosso último bloco, Andressa, a gente vai falar sobre mitos e verdades. Tá? Então, é mito ou verdade? Tomar polivitamínico diariamente melhora sempre o desempenho esportivo? É mito. A gente já sabe que, na verdade, tem alguns suplementos que até pioram o desempenho. Se a alimentação é equilibrada, não há necessidade de polivitamínicos? De uma maneira bem geral, supostamente não haveria essa necessidade, mas que nem eu falei, tem alguns pacientes, algumas pessoas que realmente elas têm as deficiências de absorção, então para elas vai ter um benefício, ou então de uma maneira pontual teria um benefício, que nem se tem uma exigência calórica muito significativa e tem essa restrição alimentar significativa, vai fazer sentido. Mais vitaminas significa ter mais energia e melhor recuperação? Mitão, né? Esse nem sonhando. Polivitamínicos são seguros em qualquer dose porque são naturais? Não. Os polivitamínicos têm todos esses nutrientes, na verdade, pode gerar intoxicação, tem as lipossolúveis que a gente comentou, vai armazenando e, na verdade, é natural, mas não é nada seguro, que nem os fitoterápicos, né? Então tem que ser feito a prescrição bem correta e o uso correto. Atletas vegetarianos ou veganos sempre precisam fazer suplementação? Não. Não? Não, porque, assim, provavelmente terá uma carência, mas a gente só vai ter essa certeza da carência se realmente fizer o exame de sangue, provavelmente vai ter uma carência ali, um risco maior de B12 e de ferro em si, só que se eles fazem o uso, por exemplo, de algum alimento que é rico, ainda talvez consiga manter essa B12 um pouquinho mais elevada. O que a gente tem? Tem alguns suplementos que já são preparados para veganos, que já são enriquecidos, por exemplo, de B12. Então, não necessariamente eles precisam de um polivitamínico ou dessa suplementação à parte. Polivitamínicos podem conter substâncias proibidas e causar positivo em doping? Dependendo da origem, né? Então, de uma maneira geral, o que é comprado na farmácia certinho, regularizado, que só tem os minerais, as vitaminas, a princípio não. Mas se eu pegar de um local que a gente duvide a sua origem, pode ter contaminação e daí o risco está bem grande de ser pego no antidoping. Tomar um polivitamínico antes do treino melhora a performance no exercício? Não, péssimo. Na verdade, ele atrapalha as respostas ali adaptativas e o que era para ajudar, na verdade, só vai piorar. Suplementos individuais, como ferro, vitamina D, são mais eficazes do que um multivitamínico genérico quando há deficiências? Certeza, né? Porque daí a gente tem o tiro correto, a gente vai direto no alvo onde a gente quer corrigir. A gente consegue ajustar tanto a dose e o tempo. O sal em si não vai ter competição entre os nutrientes, então a biodisponibilidade, tudo é bem melhor. A qualidade e a concentração de vitaminas em suplementos são uniformes entre as marcas? Não. Existe a legislação da Anvisa ali que tenta sugerir uma quantidade, né, mínima e máxima para poder ser chamado de polivitamínico ou multivitamínico. Só que elas podem adicionar coisas, por exemplo, que é bem interessante, tem uma marca em si que ela tem um multivitamínico para cabelo, para homem, e tem para mulher. Daí a única diferença é que um tem biotina, o outro tem vitamina E. Assim, eles não é bem completinho, mas eles fazem essa brincadeira nesse sentido. Então, eles são bem diferentes. Então, pode variar bastante entre marca, mesmo sendo o mesmo produto, ou entre a própria marca, eles têm os produtos que eram para ser similares e não são similares. Aí é um apelo mais comercial, né? Exato. Polivitamínicos previnem todas as deficiências, mesmo em períodos de déficit calórico? Não tem como ter essa segurança, porque ali tem uma quantidade mínima. Então, se a pessoa tem uma dificuldade de absorção, tem uma dificuldade, que nem eu falei, absorção pela biodisponibilidade, ali, mesmo que coloque 100% da necessidade diária, energética, que tem a RDA, que fica escrito na tabelinha nutricional, tá escrito 100%, então é garantia, porque é 100% que eu preciso. Mas é 100% supostamente sem ter essa interação. Então, não tem essa garantia. Andressa,
Para finalizar, então, a gente agradece pela participação e gostaria de abrir um espaço para você deixar teus contatos, né, deixar uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Certo. O meu Instagram é NutriAndressabre, e eu acho que a mensagem principal do podcast referente à suplementação em polivitamínico é a gente entender primeiro qual é a real necessidade. A gente só vai aplicar o polivitamínico se existe realmente uma deficiência global, mas dificilmente a gente vai conseguir atingir ou corrigir qualquer deficiência colocando esse suplemento. O ideal é procurar um profissional, tentar buscar realmente por que está acontecendo aquele sintoma, fazer um exame laboratorial e fazer a suplementação da maneira mais correta possível. Então, isolada, personalizada e com uma meta terapêutica. Fazer esse acompanhamento seria a maneira mais assertiva do que comprar um suplemento aleatório e tentar corrigir uma carência que você não sabe nem se existe essa carência. Andressa, muito obrigada, foi super útil. A gente poderia fazer vários, né, podcasts com esse mesmo tema, explorando outras vieses. E vocês que estão aí nos assistindo, acompanhem o nosso programa, curtam a nossa página lá no Instagram, Saúde Sem Mistério, e até a próxima.